Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Que bênção podermos estar mais uma vez adorando, exaltando ao nosso Senhor Jesus. Eu quero nesse momento pedir toda a tua atenção, eu quero que você pegue a tua Bíblia, chama a tua família nesse momento, para estarmos juntos cultuando o nosso Senhor Jesus. É um momento de darmos louvores a Deus. É o momento de nos reunirmos em família e fazer da nossa casa uma igreja, fazer da nossa casa um templo de adoração ao Senhor. Eu convido você nessa hora a deixar tudo de lado e se chegar aos pés de Jesus Cristo. Fecha teus olhos e vamos orar ao Senhor, entregando esse culto ao Senhor Jesus, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, por mais esse culto que o Senhor nos proporciona. Obrigada, Senhor. Obrigada pela vida. Obrigada, Deus, pelo fôlego de vida. Senhor, adentra em cada lar nesse momento. Adentra, Senhor, em cada família. Vai agindo, Senhor, nos corações. Pai, em nome de Jesus Cristo, vai trazendo a tua paz, vai trazendo, Senhor, a cura, vai trazendo, Senhor, a restauração, vai trazendo, Senhor, a renovação. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós entramos na tua presença santa agora, crendo, Senhor, que o Senhor está com os seus ouvidos abertos, ó Pai, a nos ouvir, Senhor, a receber, ó Deus, a nossa adoração, o louvor que nós vamos ministrar. E temos a certeza que nessa noite o Senhor vai alcançar o nosso coração. Nós estamos aqui dizendo que nós te adoramos, que nós te bendizemos. Ó Deus, obrigada por ser instrumento teu. Obrigada, Senhor, por ter me escolhido, por ter me chamado. Obrigada, Deus, por ter me visto, Senhor. Deus, vai agora, Deus, em nome de Jesus, abençoando cada família. Não só, Deus, da Igreja Brasil para Cristo, mas aonde, Senhor, esse culto chegar, as pessoas que estiverem, Senhor, cultuando ao Senhor conosco, que o Senhor possa derramar das tuas bênçãos sobre cada um nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que você possa, nesse momento, abrir a palavra do Senhor. Pega aí a Bíblia. Abre comigo nesse momento, no livro de Hebreus. Um versículo tremendo, um versículo maravilhoso, um versículo que fala muito ao meu coração. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Aleluia, o autor do livro de Hebreus, ele vai fazer algo divino, vai nos mostrar nesse versículo como nós devemos nos achegar ao Senhor em adoração, como nós devemos adorá-lo. A palavra do Senhor diz no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: portanto, ofereçamos sempre por Ele, Jesus, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O que é sacrifício? Sacrifício é você ofertar algo muito precioso, muito valioso a alguém. É você tirar aquilo que você mais ama, é você dar a alguém algo muito valioso. O sacrifício, nós entendemos que é algo que a gente tem em mãos, que a gente diz assim: nossa, isso é de muito valor para a minha vida. Um exemplo muito claro disso é Abraão. Quando Deus pediu a Abraão para levar Isaac para sacrificar, colocá-lo em sacrifício, Isaac era tudo na vida de Abraão. E Abraão, ele não disse não ao Senhor. Quando Deus chegou para Abraão e disse: olha, pega Isaac, sacrifica o bem mais precioso que você tem. Abraão foi lá em obediência a Deus, porque Isaac era tudo o que Abraão tinha. Então, o que você tem nessa noite a dar ao Senhor? Qual o teu sacrifício? Qual o sacrifício que você tem para chegar aos pés do Senhor nessa noite? Eu quero dizer para você que a obediência, ela precede a honra. Você precisa obedecer ao Senhor. Interessante que esse versículo traz a palavra sacrifício e louvor. E o que é o louvor? Louvor é você bendizer, é você adorar,
É você manifestar a adoração àquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. É você enaltecer a pessoa de Jesus. Eu convido você nessa noite a sacrificar. Eu convido você nessa noite a louvar ao Senhor aí na tua casa. Nesse momento de família que você está. Nesse momento único. Nesse momento santo. E por fim ele diz aqui que vamos dar ao Senhor frutos dos nossos lábios. Você que ganhou a graça salvadora do Senhor Jesus, você que recebeu a salvação do Senhor Jesus, deixa fluir dos teus lábios a adoração a Ele, deixa fluir dos teus lábios amor a Ele, deixa fluir dos teus lábios vida para o Senhor. Confessa que Jesus é o teu Salvador. Confessa que Jesus é o único Senhor da tua vida. Confessa com os teus lábios que não existe outro Deus além dele. Confessa nessa noite que você e a tua casa adoram ao Senhor. Confessa nessa noite com os teus lábios. Confessa nessa noite que você não tem outro bem além do Senhor. Que você vai entrar pelas portas do Santo dos Santos, que você não vai sair, que não é a angústia, que não é a fome, que não é a peste, que não é a morte que vai tirar você de Jesus. Você já entrou pela porta, você está no meio do povo de Deus, você não pode desistir, você não pode mais voltar atrás. Vamos louvar ao Senhor nessa noite, bendizer aquele que é digno, sacrifício, louvor, confissão ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho mas peço que tua presença aumente. Se rasga nessa presença santa, se envolve nessa presença gloriosa de Jesus. Oh. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente,
Senhor Jesus. Glorifique aquele que é santo. Glorifique aquele que pode fazer todas as coisas na tua vida acontecer hoje. Basta uma palavra do Senhor na tua vida e essa situação ela é mudada. Confessa ao Senhor nessa noite: Jesus, que tu cresça na minha vida, que eu diminua, que tu cresças cada vez mais todos os dias. Que a minha vida, Senhor, diante de ti, Pai, seja um grãozinho de nada, como reconhecimento do teu poder e da tua majestade e de tudo que tu és. Confesse isso. Mais de ti. Louve a Ele. Mais de ti. E menos de mim. E menos de mim. Aí onde você está, aplauda esse Deus, glorifica, dá um glória, dá um aleluia para Ele. Diz o quanto você o ama, diz o quanto você precisa dEle, diz o quanto você anseia pela presença dEle. Diga que você não tem outro bem além dEle. Diga que Ele é tudo que você tem. Declare isso, confesse com a tua boca. Deixa sair frutos de bondade a Deus, frutos de sacrifício,
frutos de louvor. Deixa sair da tua boca tudo o que você quer expressar ao Senhor nesse culto. Ergue suas mãos em adoração e louve ao Senhor com toda a tua alma. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Não importa, oh, adore. Não importa o que sou, Sim, Jesus. nem o que tenho, diante do que tu és. Nós trazemos o nosso sacrifício no teu altar, Senhor. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Com os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não importa, Senhor, o que nós temos. Não importa o que Tu és sou, tudo mais, Senhor, em nem nossas o vidas. que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Como os 24 anciãos, declare. Com os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Declare isso. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Oh, coisa boa, Jesus. Como é maravilhoso. Como é maravilhoso adorar o Senhor. Como é maravilhoso sentir a presença do Espírito Santo. Mesmo sem estar a igreja reunida, você na sua casa, eu tenho certeza que você está sentindo a presença do Senhor. Aqui nós estamos sentindo a presença do Senhor. Aqui nós estamos sentindo o Espírito Santo fluindo. E eu tenho certeza que aí na sua casa, o Espírito Santo está fluindo também na tua vida, na tua família. Queridos, é momento de preparação. É momento de estarmos vigilantes. É momento de aguardarmos a vinda de Jesus. Momento do crente se preparar para a vinda de Jesus.
Estamos vivendo maus dias, mas temos a promessa de Deus que tudo vai passar, que tudo vai melhorar, que tudo vai mudar. Queremos nessa noite clamar a Jesus por misericórdia em nossa nação. E dizer: Senhor, tudo está nas suas mãos. A vontade é tua, a nossa vida é tua, o controle está com o Senhor, o governo está com o Senhor. Mas nós não podemos, como cristãos, não dizer: Maranata, vem Jesus, vem Jesus, vem Senhor Jesus. Clama a presença do Senhor. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Jesus amado, poderoso Deus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, declare. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, chame por Ele. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ó, clame, clame, ergue suas mãos e levanta, Ele diz: vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Oh, vem Jesus. Coloca a mão no seu coração. Vamos terminar esse momento de louvor dizendo: Jesus, nós só esperamos no Senhor. Nós só esperamos a tua vinda, Jesus. Nós só esperamos o tempo do Senhor vir buscar a
noiva amada, adornada, uma noiva que adora, uma noiva que vive na adoração, na espera do Senhor, do seu noivo. Queremos dizer a Ti, Jesus, que a nossa dependência está no Senhor, que tudo que temos, que tudo que somos, o nosso amanhã, que ainda nem existe, nós cremos que o Senhor já está lá cuidando de tudo. O Senhor já está lá cuidando de tudo, preparando o dia para nossas vidas. O Senhor vai abençoando. Arranca a angústia do coração, Senhor. Arranca a tristeza, a incerteza. Arranca o pânico, a ansiedade. Coloca a certeza, Senhor, de dias melhores. Traz à nossa mente aquilo que nos dá esperança. O Senhor nos dá esperança. O Senhor diz na sua palavra para não temermos. O Senhor diz na tua palavra para fazer do Senhor uma cidade forte, uma rocha eterna, socorro bem presente na angústia e na tribulação. E nós declaramos, Senhor, nessa noite, que nós estamos inteiramente, Senhor, em tuas mãos. E sabemos que nós estamos guardados, porque tu és rocha firme. Tu és o Deus que cuida. Tu és o Deus que nos socorre. Se você está aflito, se você está atribulado, eu quero dizer nessa noite para você que Jesus é o teu remédio, que Jesus é a tua cura, que Jesus é a tua esperança, que Jesus ele vai entrar com providência na sua vida. Oh Deus, obrigada, Senhor, pela oportunidade nessa noite de louvar o teu santo nome, de glorificar o teu nome. Eu quero te dizer, Jesus, o quanto eu te amo, o quanto eu te amo. Independente da circunstância, do momento, eu amo Jesus, eu te amo Jesus. Declare isso na sua casa, eu te amo Jesus. E nada vai fazer com que eu te ame menos, Senhor. Nada vai fazer, Senhor, com que eu desista de caminhar contigo, Jesus. Porque tu és o melhor que eu tenho, tu és o melhor na minha vida, tu és o melhor, Senhor, para mim. Tu és a saída para a minha vida. Senhor, continua falando conosco. Usa teu servo, Senhor, que vai ministrar nessa noite a palavra. Abre os nossos corações, a nossa mente, o nosso entendimento, para ouvir o que tu tens a falar conosco. Nós estamos aqui, Senhor, com os nossos ouvidos abertos, esperando a tua voz a falar o nosso coração. Eu te agradeço em nome de Jesus pela oportunidade de estar aqui hoje, declarando, confessando que o Senhor é o Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos, glória a Deus, mais uma noite na presença do Senhor, mais um momento adorando a Deus. Que bom este culto aqui, louvando ao Senhor, adorando, porque através do louvor, Deus já tem falado aos nossos corações e creio que o Senhor também tem alcançado a tua vida, a tua família. E nesse momento, irmãos, nós vamos estar em oração, querido. Eu peço à igreja que permaneça em oração em relação a esses momentos que estamos vivendo, a esses momentos de dificuldades, né, de pandemia. É tanta coisa, tanta história, tanta conversa que aparece, e isso de certa forma abala as famílias, abala a nossa vida. Mas uma coisa é certa, a igreja está firmada na rocha, a igreja está firmada no Senhor, e o Senhor é a nossa rocha. E diz a palavra do Senhor, o próprio Cristo disse que aquela casa que está firmada sobre a rocha, pode vir as tempestades, os abalos, os ventos, mas ela está firme sobre a rocha. E eu creio que na minha vida, na sua vida, não vale encantamento, não vale peste, não vale, irmãos, nenhum tipo de maldade, porque o Senhor, Ele é a nossa fortaleza, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Então vamos estar orando, irmãos, por nossa nação, por nosso estado, né, pelo mundo, pedindo ao Senhor graça e misericórdia. Queridos, nessa noite, eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos, que está em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis é o capítulo 18. Nós vamos ler alguns versículos, queridos, nesta noite, para o nosso crescimento, para a nossa
edificação. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, diz assim: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhes: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes, e derramaram-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse ele, e fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, e ordenou ele, e fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fica conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isto, todos caíram prostrados e gritando: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, neste momento. Te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha, Pai, ministrar a nossa vida, uma palavra de edificação aos nossos corações, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Ó Deus, que esta palavra seja, Senhor, bálsamo para a nossa vida, que esta palavra seja alimento, Senhor, para a nossa vida, para que possamos vencer, Senhor, cada dia, Senhor, as dificuldades, os obstáculos dessa vida. Pai, que nós possamos glorificar o Teu nome, que a partir, Senhor, do nosso compromisso, do nosso sacrifício, Senhor. Pai, que através, Senhor, da nossa adoração, o Senhor possa, Senhor, estar mudando, transformando para a Tua honra e a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amados, esse contexto, né, do profeta Elias é um contexto muito complicado, de muitas afrontas e perseguições. Na realidade, o profeta Elias, ele se levanta contra a tirania de Acabe, rei, né, de Israel, que tinha quebrado a aliança com o Senhor. E daí por diante, irmãos, as coisas começam a criar, né, situações mais complicadas e complexas. Por exemplo, uma seca tremenda vai assolando a cidade. A esposa do Acabe, a Jezabel, que tinha o hábito de adorar outros deuses, ela adorava a Baal, né, um deus pagão. Ela levantava altares a esses Baalins, que são esses deuses pequenos, e perseguia, na realidade, os profetas de Deus. Inclusive, Elias, ele está vivendo uma situação crítica de perseguição, agora de escassez de chuva, consequentemente, irmãos, também alimento. Se formos pensar nesse contexto, Elias está dentro de uma grande crise social, dentro de uma grande crise no seu país, na sua nação. E não só uma crise social de escassez econômica, não, mas a crise maior se deu, irmãos, porque houve uma quebra de aliança.
houve uma quebra de aliança, isso é terrível para o povo de Deus. Quebrar a aliança com Deus, irmãos, é abandonar Deus na caminhada. Quebrar a aliança com Deus, irmãos, é estar completamente à deriva. Quebrar a aliança com Deus é estar fora da sua proteção. Porque se nós estamos de pé hoje, irmãos, é porque nós estamos debaixo da potente mão de Deus, potente mão do Senhor. Nós temos aliança com Ele, e aliança, irmãos, é responsabilidade. Nós temos responsabilidade com Ele, e Ele tem responsabilidade conosco. Mas o rei Acabe, ele quebrou essa aliança, e o povo todo começou a sofrer, e sofrer de forma terrível. E aí, irmãos, é terrível quando se quebra uma aliança. Então Elias, ele de certa forma, ele foge da presença de Acabe, até o momento onde acontece um grande feito na vida de Elias. E eu quero, irmãos, nesse primeiro momento, dizer para você nesta noite: os dias de Elias, irmãos, são dias semelhantes aos nossos. Quando nós analisamos a palavra do Senhor, quando nós buscamos estudar a palavra do Senhor, eu percebo, irmãos, que as questões que o povo passava, que a igreja passava, que os profetas passavam, que aquelas grandes lideranças de Deus passavam, são, irmãos, exatamente o que nós passamos hoje: perseguições, fome, peste, nudez, problemas sociais, econômicos e tantas outras coisas. Passamos dificuldades também, irmãos, em questões teológicas. Quantos e quantos falsos profetas, quantos e quantos falsos mestres têm se levantado e têm levado milhares e milhares de pessoas ao erro. Mas nesta noite eu quero chamar a tua atenção, irmãos, que existe um caminho de restauração, existe um caminho de vitória, existe um caminho, irmãos, onde Deus ainda responde. Aleluia! Acabe realmente tinha distanciado o povo de Deus. O pecado de Acabe em adorar, em tirar a glória de Deus, qual foi o pecado dele? Ele tirou a glória de Deus para colocar em deuses pagãos, ou seja, idolatria. E naquele momento, irmãos, Deus começa a levantar homens profetas de Deus. Eu creio que nesses dias de crise, eu creio que nesses dias de dificuldade, Deus tem levantado profetas de Deus aqui, nessa terra, neste lugar. Irmãos, você não vai perder por esperar. Eu creio que Deus vai usar a boca de muitos profetas nesta terra para restaurar o povo de Deus, para restaurar o plano e a aliança de Deus. Amém, queridos? Então existe um momento muito crítico onde não só a fé de Elias é provada, mas, irmãos, é uma provação até física, onde Elias ele tem um encontro com os profetas de Baal no Monte Carmelo. E a história, os irmãos sabem como se deu. Os profetas de Baal eram 450, mas tinha mais 400 profetas de outro cidadão lá. E aqueles homens, e Elias, ele faz uma pergunta ao povo. E a pergunta é muito simples: até quando vocês vão ficar oscilando na vossa fé? Até quando vocês vão ficar divididos? E ele dá a resposta: se o Senhor verdadeiramente é Deus, sigam. Se Baal é Deus, sigam. Irmãos, em primeiro lugar, eu gosto de chamar a tua atenção para a lição dessa palavra aos nossos corações. É momento de decisão. É momento de decidirmos, irmãos, o que nós somos e o que nós queremos. É momento de decidir se nós vamos seguir ao Senhor ou nós vamos ficar, irmãos, para trás. Se nós vamos seguir ao Senhor e constituir a aliança com Ele, renovar a nossa aliança com Ele, fortalecer a nossa caminhada com Ele, ou vamos parar no meio da caminhada. Na realidade, o povo estava dividido, porque tamanho era a crise que o povo estava. Uma crise, irmãos, que passa por uma questão, claro, econômica, passa por uma questão espiritual e uma questão também social. O povo estava dividido. O povo não sabia mais em quem confiar ou acreditar. E chega um momento que o servo do Senhor, o profeta, diz:
A quem vocês vão servir? Até quando vocês vão ficar nessa história? Até quando vocês vão ficar divididos? É hora de decisão, irmãos. Nós não estamos mais para brincadeira, igreja do Senhor. Escute isso, os dias são atípicos, os dias são diferentes, irmãos. Se você perguntar às pessoas mais velhas, elas vão dizer que nunca passaram momentos como este que nós estamos passando. Esse momento, irmãos, para a igreja, irmãos, é algo que vai dividir, é algo que vai realmente marcar, é um divisor de águas na sociedade. Nós estamos, irmãos, em um momento, queridos, que nós precisamos decidir, e temos que decidir pelo nosso Deus, porque Ele é rocha firme, Ele é rocha forte, porque o nosso Deus é poderoso. E Elias começa com essa indagação ao povo: e vocês, até quando vocês vão ficar assim, vendo as coisas acontecendo e nenhuma posição tomando? Elias, ele se coloca diante de um desafio. Irmãos, quantas e quantas de nossa fé não é desafiada? Quantas e quantas vezes as pessoas ligam para mim ou ligam para você pedindo uma palavra de consolo, uma palavra desafiadora. E Elias, naquele momento, ele vai participar do maior combate da sua vida, que é justamente onde ele vai confrontar os profetas de Baal. E ali, irmãos, naquele enredo todo, os profetas de Baal começam a adorar ao Deus morto. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: nós servimos a um Deus vivo, nós servimos a um Deus que responde, nós servimos a um Deus que opera milagres ainda hoje. O nosso Deus não mudou. O que nós precisamos fazer, irmãos, é organizar a nossa vida. O que nós precisamos fazer é tomar posição diante dele, e não, irmãos, fugir. E não, irmãos, nos ocultar, fugir da sua presença, como alguns profetas fizeram. Inclusive o texto sagrado diz que na perseguição dos profetas, alguns profetas foram escondidos para não morrer nas cavernas. Inclusive Elias também, ele vai, depois desse fato, se esconder em uma caverna, porque a perseguição era grande. Mas eu quero pensar justamente, irmãos, sobre essa restauração desta aliança, restauração desse altar. Não tinha outro caminho, irmãos, de resposta a não ser restaurando o altar quebrado, restaurando aquilo que tinha sido quebrado. Os profetas de Baal, eles arruinaram com o altar, onde estavam adorando, sacrificando, orando para que Deus respondesse. Interessante que o desafio foi que aquele Deus que responder com fogo. Eu quero dizer para você, meu irmão, você que está me escutando hoje, o teu Deus, o meu Deus, Ele é Deus que responde com fogo. Ele é Deus que responde com fogo. E sabe o que significa, irmãos? O fogo transforma, o fogo muda, o fogo é energia. Irmãos, o fogo é poder. Esse nosso Deus, Ele responde com fogo. Chegou o momento que Elias entrou em cena. O momento em que ele vai orar a Deus, buscar ao Senhor, restaurar a aliança. Eu acho interessante, irmãos, que altar precisa estar organizado. Amém? Vamos dizer isso: o altar precisa estar organizado. Amém? Porque nós precisamos organizar o nosso altar. Por que nós precisamos restaurar o nosso altar? Primeiro, irmãos, porque altar quebrado não existe adoração. Quando o altar está quebrado, não existe adoração. Irmãos, e vamos agora aplicar essa palavra altar. Eu quero sair daquele contexto, de pedras, de valetas, de monte, e vamos falar de nós, o nosso altar, a nossa vida. Como é que anda, irmãos, a nossa vida com Deus? Como é que anda a nossa vida, a nossa comunhão com o Senhor? Porque, irmãos, eu não estou preocupado com o altar de pedras. Eu não estou preocupado, irmão, com aquele altar que é erigido a B ou C. Eu estou preocupado com esse coração que é o altar de Deus, a nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos restaurar o altar, porque altar quebrado não há adoração. E o altar é um lugar de adoração. Outra coisa importante, irmãos, no altar quebrado também não tem resposta. Quando o altar está quebrado, não tem resposta. Os profetas de Baal oraram, mas não tiveram resposta. Os profetas de Baal louvaram lá, mas não tiveram resposta. E eles acabaram arruinando o altar.
E outra coisa importante, no altar quebrado não tem adoração, no altar quebrado não tem resposta, e o altar quebrado também não tem fogo. Nós precisamos, irmãos, urgentemente restaurar o altar de Deus em nossa vida. Precisamos restaurar a nossa vida. Nós precisamos, irmãos, de fogo em nossas vidas, de força em nossas vidas. Precisamos, irmãos, ter a resposta como labareda de fogo a este mundo pecaminoso. Precisamos ter, irmãos, a resposta de fogo àquela pessoa que está sem fé, aquela pessoa que está doente, enferma, aquela pessoa que não tem mais força para prosseguir. Você é o altar de Deus, nós somos o altar do Senhor, irmãos, e no altar tem fogo, aleluia. Altar que não tiver fogo não é altar, meu irmão. Porque o altar é o lugar do sacrifício, e só existe uma forma do holocausto subir, da fumaça subir, se tiver fogo. Eu quero dizer para você, irmãos, que nesta noite o Senhor, Ele quer acender o altar do meu coração e o altar do teu coração, em nome de Jesus. O altar é o lugar, irmãos, adequado para o sacrifício. O altar, meu irmão, é justamente, irmãos, o local onde nós podemos sacrificar o Senhor. E o que seria o nosso sacrifício hoje? O apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós devemos oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, puro e santo. E ele vai dizer que o sacrifício que ele quer, o sacrifício que agrada a Deus, é o nosso culto racional. Então, se você perceber, irmão, no Novo Testamento, a ideia de altar é culto. E eu quero perguntar nessa noite, como é que anda o teu culto, meu irmão? Nesses dias de quarentena, misericórdia, como é que anda o teu culto? Como você tem cultuado ao Senhor? Como é que você tem se colocado diante do Senhor? Como você tem feito para agradar a Deus? Como você tem feito para realmente prestar a Deus um culto agradável? Há um mistério muito excelente, irmãos, na adoração, sabia? Quando nós adoramos, nós tocamos o coração de Deus. Quando nós adoramos, nós tocamos realmente o coração do nosso Deus. E quando nós adoramos, nós temos as respostas de Deus para o nosso coração. Quando nós adoramos, quando nós exaltamos, nós atraímos o céu para perto de nós. É por isso que o inimigo tenta tanto, meu irmão, tirar o louvor dos teus lábios. É por isso, irmãos, que o adversário, é por isso que as circunstâncias tentam tirar de nós a adoração. Quantas pessoas hoje dizem assim, eu não tenho mais nem força para adorar a Deus. Como não, meu irmão? Você está vivo? Como não, meu irmão? Você está de pé hoje. Se você está de pé hoje, é porque a graça do Senhor tem se renovado na sua vida. Se você está de pé hoje, é porque a misericórdia do Senhor está de pé. Se você está hoje, é porque Deus ainda tem interesse na tua vida, querido. Precisamos entender isso. Precisamos entender que quando nós adoramos, nós atraímos o céu para perto de nós. E adorar é bem melhor do que questionar. Porque muitas vezes no questionamento, irmãos, nós perdemos a nossa fé. Mas quando nós adoramos, nós vemos o milagre de Deus acontecer. Mesmo quando você não vê as bênçãos chegando, até porque você não precisa ver as bênçãos chegando. Você precisa adorar, porque quando você adora, as bênçãos chegam. Você não pode esperar que a bênção chegue para você adorar depois. Não, irmãos. A gente adora primeiro, para o fogo descer. A gente adora primeiro, para a bênção chegar. E daí por diante, irmãos, chega a hora de Elias entrar em ação. Com toda essa situação aí que foi criada pelos profetas de Baal, agora chegou a hora de Elias entrar em ação. E Elias diz assim, eu tenho que entrar em adoração a Deus. Eu preciso nesse momento de conflito entrar em adoração. Você precisa nesse momento de conflito entrar em adoração. Mas não entrar de adoração, irmão, de todo jeito. Porque a adoração a Deus tem que ser diferente, não pode ser de todo jeito. Elias ali, ele começa a perceber que os profetas deixaram tudo arruinado, tudo bagunçado. Então ele começa ali a organizar. E essa palavra organização é muito forte em nossas vidas, irmãos. Precisamos nos organizar diante de Deus, sabe por quê? Porque Deus é santo. Nós precisamos nos organizar diante do Senhor, porque Ele é totalmente santo. Nós cantamos nessa noite aqui.
A gente adorou o Senhor no Santo dos Santos. Então, a santidade de Deus, irmãos, ela não aceita outra coisa a não ser santidade. E Elias sabia disso. Elias sabia que precisava organizar algumas coisas. E ele começa a organizar o altar de Deus. Se você quer resposta do Senhor, se eu preciso e quero resposta de Deus, nós precisamos ainda hoje começar a organizar o nosso altar, começar a organizar a nossa vida. Lembra das 3 coisas que eu disse no início? Que o altar precisa ser restaurado, porque um altar quebrado não há adoração, num altar quebrado não há resposta, e no altar quebrado não existe fogo, meu irmão. Por isso que é urgência organizar o altar. Se faz necessário organizar o altar. E Elias ali toma essa posição de começar a organizar aquilo que foi totalmente destruído por aqueles que não adoram. E aqui eu quero só trazer uma reflexão bem rápida. Irmãos, quando nós não estamos prontos para adorar, nós acabamos destruindo o altar de Deus. Isso me preocupa muito, sabe por quê, irmãos? Enquanto a gente destrói o nosso altar, tudo bem, mas quando o meu testemunho acaba o altar do outro irmão, quando a minha vida, que não é de adorador, acaba a vida da igreja, ou quando acaba a vida do outro, a responsabilidade é maior. E Elias ali, ele começa a organizar aquele altar, e ele começa a colocar as pedras, ele coloca algumas coisas, e daqui a pouco, irmãos, começa uma coisa acontecendo mais séria. Elias, ele não só confiava no Deus que ele cria, como ele começou a criar dificuldades para o agir de Deus. Ele começa a criar mais dificuldades, como por exemplo o texto diz no versículo 32 em dia, 33 em diante, que ele começa ali, primeiro ele começa a juntar as pedras, não é? E aquelas pedras ele constrói um altar de honra para o Senhor. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, isso aqui tem um quê muito espiritual em nossas vidas. Às vezes eu atendo muitas pessoas que falam assim, mas pastor, eu já levei tanta pedrada, mas foi tanta pedrada, mas foi pedra, viu pastor? Eu digo, amém, meu irmão. Faça o seguinte, você tem 2 opções. Você pode pegar essas pedras e construir um altar de honra para o Senhor, e se colocar como sacrifício. Ou você pode construir uma escada e subir mais do que essas pedradas. Elias pega aquelas pedras e começa a organizar um altar ao Senhor. Ele pegou aquela situação difícil e começou a apresentar diante do Senhor. Escuta, igreja, nós precisamos pegar essas coisas difíceis, sabe, que tem acontecido, e começar a apresentar aquele que pode todas as coisas. Nós precisamos pegar essas coisas que são difíceis e começarmos agora, irmãos, a direcionar para o céu. Porque quando a gente manda para o céu, aleluia, daqui a pouco o céu manda para a gente, oh glória. Quando nós mandamos a oração para cima, daqui a pouco Deus responde com fogo, em nome de Jesus. Versículo 34, irmãos, a gente percebe que Elias, quando organiza o altar, ele vai colocar algumas dificuldades. E essas dificuldades são interessantes, irmãos, para que não haja dúvida que quem fez foi o Senhor. O nosso Deus é Deus do impossível, amém? Aos olhos humanos seria impossível, irmãos, acontecer alguma coisa ali. Sabe por quê? Porque o altar estava pronto, mas Elias cavou uma vala muito profunda, mais do que o normal. Elias colocou 3 vezes mais água do que se deveria colocar. E ele não só colocou a água na valeta, ele também colocou água na madeira. Irmãos, vou dizer algo para você. Pense, lenha molhada para pegar é difícil. Ainda jogou água por cima do holocausto, do cordeiro ali, do novilho, para dificultar mais as coisas. Tamanha era a fé de Elias, porque Elias sabia que depois que o seu altar estivesse organizado, podia vir o que vier, Deus iria responder com poder, meu irmão. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer coisas impossíveis. O meu Deus, o teu Deus, Ele realiza coisas impossíveis. Mas primeiro Ele organizou o altar. Lição para mim e para você. Você quer ver o impossível acontecer? Você quer ver o impossível de Deus na tua vida, na tua família, na tua casa, na igreja?
no teu trabalho. Então hoje, toma uma posição, organiza o teu altar, faz a tua parte, porque a de Deus já está garantida. Aleluia! O nosso Deus é um Deus que faz, irmãos, Ele não deixa por fazer. Talvez as circunstâncias ali, quando Elias molha aquela lenha, quando Elias coloca 3 vezes mais aquela água, quando aquelas pessoas olham e falam, meu Deus do céu, se já estava difícil a lenha seca pegar fogo, imagine agora a lenha molhada. Aquela situação, irmão, não era favorável. As circunstâncias muitas vezes não são favoráveis. A gente às vezes estamos vivendo, irmão, circunstâncias que não nos são favoráveis. Mas isso não é importante. O que importa é que Deus está conosco, irmãos. O que importa é que o Senhor está presente. O que importa é que nós estamos construindo um altar de honra para o Senhor. E o altar de honra para o Senhor é o lugar ideal para Ele executar o seu milagre e o seu poder. Queridos, a lenha molhada, a vala, o novilho molhado, tudo isso eram circunstâncias difíceis. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que o meu Deus e o nosso Deus, Ele é maior do que qualquer circunstância. Ele é maior do que qualquer circunstância. Ele é maior do que qualquer dificuldade. Ele é Deus do impossível. E quando Ele age, ninguém pode impedir. E eu creio que Deus nesta noite está usando e vai te usar e vai abençoar a tua vida e vai trazer o impossível na tua vida, na tua casa, meu irmão. Ele vai gerar fé suficiente para você romper o sobrenatural em nome de Jesus. Porque o nosso Deus, Ele é maior do que as circunstâncias. Vamos repetir isso? O nosso Deus, Ele é maior que as circunstâncias. Aleluia. Versículo 36, irmãos. É a hora do sacrifício, é a hora exata. Eu gosto muito desse termo, a hora do sacrifício. Ou seja, a hora do momento vai acontecer agora, que é o momento do sacrifício e da oração. Eu quero dizer para você que Deus tem uma hora determinada e exata para mim e para você. Existe uma hora de Deus operar. E a minha oração é que essa hora seja agora. E a minha oração é que esta hora seja nesse instante. É a hora mais importante do culto de Elias. É o momento que ele preparou o altar, preparou todas as coisas, tirou do seu coração toda dúvida. Sim, irmão, isso é importante. Quando nós entrarmos na presença de Deus, temos que tirar as dúvidas do nosso coração. Porque Deus não opera onde tem dúvida. Deus, Ele não opera onde tem, irmãos, dúvida. Precisamos tirar a dúvida do nosso coração. E Elias ali, ao tirar a dúvida do seu coração e preparar tudo aquilo, chegou a hora dele apresentar o sacrifício. Um sacrifício agradável a Deus. E naquele momento ele começa a orar. O maior problema de Acabe foi porque ele quebrou as alianças. A aliança com Deus. E sabe foi que Elias começa a orar. Elias começa a orar naquele momento, invocando as alianças que Deus tinha com Abraão, com Isaac e com Jacó. Porque Deus é Deus de aliança. Deus, Ele é Deus de pactos. Deus, Ele é Deus de aliança. E nesta noite eu quero dizer para você, meu irmão, a aliança que Deus fez conosco, ela é eterna. Sabe por quê? Porque a aliança que Deus fez foi com seu Filho Jesus Cristo. Foi com Cristo Jesus. A aliança é eterna pelo sangue do Cordeiro ali na cruz do Calvário. E hoje nós temos liberdade diante de Deus, de o adorar, de o servir. Então Elias, ele clama ali pelas alianças quebradas. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu te peço nesse momento, ele faz uma oração, um clamor. E sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que a oração de Elias não era para o seu próprio interesse. A oração de Elias não era para divulgar o seu nome, não era hashtag, né? Profeta de Deus, homem que tem intimidade de Deus, profeta do fogo, não.
O milagre que Elias estava pedindo ali era para glorificar o nome do Senhor e para que aquelas pessoas que estavam em dúvida, elas pudessem voltar para o Senhor. Eu acho lindo, irmãos, essa finalidade desse sacrifício. Não foi para se autopromover. Lamentavelmente, irmãos, nós temos pessoas hoje que aproveitam o meio evangélico para se promover de alguma forma. Às vezes porque canta, porque toca, porque prega alguma coisa parecida, ou porque tem um dom especial. Mas Elias estava ali interessado em mostrar o poder de Deus para que todo o povo visse. E eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, o fogo de Deus vai descer. O fogo de Deus vai descer sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre o nosso altar, sobre o nosso sacrifício. E o povo vai ver quão grandes coisas fez o Senhor por este povo. Ó, como o Senhor tem feito maravilhas no meio desse povo, para glorificar o seu nome, meu irmão. Porque a adoração tem que ser a Deus, o louvor tem que ser para Deus, o culto tem que ser para Deus, o altar sou eu, e o sacrifício também sou eu, mas tudo isso é para glorificar o nome do nosso Deus. É tanto, meus irmãos, que quando o fogo de Deus desceu, a resposta chegou, aleluia, e eu creio que a resposta de Deus vai chegar na sua vida também, meu irmão. A resposta do Senhor vai chegar na tua vida, na tua casa. Vai chegar justamente nessa tua necessidade, porque nosso Deus é Deus que responde. Esse testemunho de Elias serviu apenas para glorificar o nome dele e depois as pessoas voltarem o seu coração para Deus. Esta palavra nessa noite, quando eu estava meditando nesta palavra, irmãos, eu estava orando ao Senhor e pedi ao Senhor, Senhor, que esta palavra possa trazer muitas pessoas que estão lá fora, muitas pessoas que estão na dúvida, muitas pessoas que estão batendo cabeça em busca de solução. Sabe por quê, irmãos? Só existe uma solução, é voltarmos nossa aliança para Deus, é voltarmos para Ele, é restaurar o nosso altar, é usufruir novamente das suas bênçãos. Esse momento de quarentena, irmãos, eu confesso aos irmãos, eu sei disso, que muitos irmãos vão voltar extremamente renovados, porque nós estamos em uma batalha, os resultados são muito diferentes. Outros vão voltar meio baqueados, outros vão até não voltar, mas com certeza o Senhor vai fortalecer o seu povo, e aqueles que estão buscando o Senhor voltarão, irmãos, mais poderosos ainda no Senhor, para fazer a sua vontade. Que nós possamos, irmãos, aprender com esse texto, que em meio às dificuldades, que em meio às lutas e perseguições, nós não devemos baixar a nossa cabeça nem a nossa guarda. Precisamos levantar o altar do Senhor. Precisamos levantar em adoração ao nosso Deus. Na sua casa, na sua vida, está difícil? Louve. Está complicado? Adore mais. Não espere a bênção chegar material para você dar um glória, não. Dê um glória antes que vem, aleluia. Porque toda vez, se você entender isso que eu vou dizer nessa noite, toda vez que você glorifica a Deus, você rasga o céu com o seu louvor. Toda vez que você o adora, você rasga o céu com o seu louvor. Mas toda vez que você murmura, você fecha o céu sobre ti, você estanca a bênção de Deus sobre ti, você estanca a graça de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Aprende a glorificar, aprende a adorar, porque você é o altar de Deus, você é o altar que está andando, você é o altar de Deus que está falando. Então deixa Deus manifestar o seu poder na sua vida, que a cada dia o Senhor possa te fortalecer, e que Ele responda às tuas orações, que Ele responda com fogo, e que as pessoas vejam em ti o poder de Deus, em nome de Jesus. O meu desejo nesta noite é que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa estar fortalecendo a tua vida, e que a cada dia o Senhor derrame do seu poder, do seu Espírito sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você foi abençoado nesta noite? Então, se você foi abençoado nesta noite,
nós vamos erguer nossas mãos ao Senhor, para o céu. Você aí na sua casa, com a sua família, erga as suas mãos para o céu e receba da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. A igreja diz amém. Amém, querido. Que Deus os abençoe, graças a Deus. E com certeza, a cada semana, eu sempre digo isso, eu sempre espero que esta semana nós possamos estar juntos adorando o Senhor no templo, em nome do Senhor Jesus. E que nenhuma praga, nenhuma peste, meu irmão, chegará na tua casa, porque a mão do Senhor está estendida sobre ti, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, para a glória do Senhor.